pessoal, tudo certo? Vamos dar sequência então aos nossos estudos do nosso curso básico de CNC aqui da Escola Mecatec, tá certo? Hoje então nós vamos dar início à segunda etapa do nosso curso, que é a aula de número 8, tá bom? Nessa aula nós vamos estar avançando aos nossos estudos. Nós vamos estar vendo de primeira mão, nós vamos estar vendo os ciclos, entender o que é o ciclo, como é que é o funcionamento dos ciclos na usinagem CNC. Depois, no segundo momento, nós vamos estar vendo o ciclo de furação, que será o nosso primeiro ciclo de estudos, né? O ciclo pica-pau. E para finalizar essa aula de número 8, nós vamos estar vendo a introdução de duas ferramentas. Como é que nós trabalhamos com duas ferramentas? Até o dia de hoje, nós íamos trabalhando, fazendo o perfil apenas com uma ferramenta. Então, a partir de hoje, a partir da aula de hoje, a aula de número 8, nós vamos estar trabalhando com duas ferramentas. Duas ferramentas. Esses serão os tópicos da aula de hoje. Então, o primeiro tópico nós vamos entrar no entendimento de ciclos, como é que funciona os ciclos em usinagem, tanto CNC como na programação ISO. Também nós vamos estar entendendo o primeiro ciclo de usinagem, que é o ciclo de furação. E para completar a aula de hoje, nós vamos estar trabalhando com duas ferramentas. Tá certo, pessoal? Então, vamos estudar. Bom, pessoal, então vamos dar sequência à nossa aula de número 8. Vamos ver o que temos de conteúdo para o dia de hoje. Como nós já falamos lá na introdução, nós vamos ver os ciclos, né? Entender o que é o ciclo. Depois vem o ciclo de furação, o G74. E vamos trabalhar com duas ferramentas, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, ciclos. O que é ciclos na usinagem? Observem que nós vínhamos até o dia de hoje, nós vínhamos retirando o nosso material apenas no perfil da peça. Olhem, eu acompanho o mouse aqui, nós vínhamos acompanhando o perfil da peça. E observem que aqui nós temos agora várias linhas, ó. Essa peça aqui é maciça e nós temos várias linhas tirando. Aqui é um tipo de ciclo, né? Um ciclo de desbaste. Aqui nós temos um ciclo de faceamento, ó, onde a ferramenta retira com várias passadas. Apenas com uma linha e alguns endereços, a qual nós vamos estar passando para vocês, vocês vão ver que a gente consegue executar vários movimentos. Então, o que é o ciclo? É uma linha com uma determinada estratégia, a qual ela executa vários movimentos. Aqui nós temos um outro tipo de ciclo, ó. Aqui é um ciclo de tornamento interno. Aqueles dois eram externo e esse aqui é o interno. Aqui nós temos um ciclo de tornamento externo. Ó. Observem que aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, é a peça final. A peça está partindo de uma peça maciça e está retirando esse material aqui até chegar no pino de 50. Tá bom? Vamos lá. Agora aqui o ciclo de furação, ó, observem que nós temos um furo com diâmetro de... Não temos o diâmetro da broca aqui, mas nós temos a profundidade dessa furação, que é de 60. E essa broca está tirando, ela está fazendo um movimento de 12 em 12 e descarregando o material. Onde ela descarrega? Lá no Z de 5. Tá bom? Então, agora os ciclos, resumindo, o ciclo é uma linha no programa, onde a ferramenta executa vários movimentos para uma determinada estratégia. O ciclo que nós vamos aprender hoje é o ciclo de furação. É onde a ferramenta ela vai fazer uma furação, só que ela não vai para evitar desgaste da ferramenta e para que a ferramenta não quebre ou não desgaste, ela vai furar por um determinado momento e vai descarregar. Vai furar e vai descarregar. Vai furar e descarregar. Fazendo esse movimento aqui, ó, ela imita o pássaro pica-pau. Por isso que ela é conhecida como furação pica-pau. Ela fura, descarrega, fura, descarrega, fura, descarrega, até chegar na profundidade final a qual o desenho foi projetado. Tá bom? Então vamos ver. O primeiro nosso ciclo é G74ZWF. G74WF é o nosso ciclo de furação pica-pau no comando MAC 9. Vamos ver os endereços?
Então nós temos o ciclo, o nome do nosso ciclo aqui é G74 e tem esses três endereços, Z, W, F. Tá bom? Vamos ver o que significa o Z? O Z é a posição final, é a quanto que o projetista determinou a profundidade daquele furo, certo? O W é quanto que eu quero tirar de material por vez, é o incremento. Por exemplo, um furo de 60, como tínhamos aqui nesse slide anterior aqui, ó. O furo total é de 60, só que o W seria o WD 12. A ferramenta ia tirar 12 por vez. Por que aqui o primeiro é 9? Porque a ferramenta ela vai partir do 3. 3 mais 9, 12. Depois ele começa de 12 em 12 descarregando até chegar na profundidade de 69, como está ali em cima mostrando. Tá bom? Então, voltando, G74 é o ciclo de furação pica-pau com os endereços Z, W, F. O Z é a profundidade final, Z menos alguma coisa, conforme o desenho. O W é quanto que eu quero tirar por passada, por exemplo, 5, 4, 10, 12. Isso vai muito do material, da fixação. Com o tempo, vocês vão pegando o hábito e a determinação específica daquela ferramenta, tá bom? E o avanço é 0,15 ou quanto determinar. O 0,15 no caso é que nós estamos usando um avanço padrão de estudos, mas normalmente o avanço vem lá na caixinha de inserto ou na caixa do fabricante da ferramenta ou da broca. Tá bom? Vamos ver algum exemplo de um ciclo de furação pica-pau? G74? O exemplo nós vamos usar essa furação aqui, ó. O fundo é de menos 55, profundidade 55. E a broca vai ser de 12. Mas aqui, ó, independente se a broca for de 12, de 1 milímetro, ou de 1 milhão, que seja o diâmetro, exagerando, o ciclo é o mesmo. Por quê? O único X que uma broca fura é o centro da peça. E qual é o centro da peça? X, 0. Tá bom? Vamos ver então aqui, ó. Aqui está o desenho em miniatura, aquele desenho do slide anterior. Vamos lá. Então, nós vamos primeiramente fazer o cabeçalho, é um exercício exemplo, né? Então, o cabeçalho aqui, ó, G99, G90, G54, G20, M11, N8, T8, 08, ponto e vírgula, broca diâmetro de 12. Olha lá. Diâmetro de 12 é a nossa furação. Continuando, G0, X100, Z150, M6, G96, S180, G92, S1500, M3. Cabeçalho padrão. Agora vem a parte do desenvolvimento. Então, antes de nós chegarmos no ciclo aqui, propriamente dito, nós temos que aproximar a nossa broca, bem na frente do furo, né? Então, G0, X0, Z5. Então, a nossa broca está bem aqui, ó. Onde está o mouse ali, ó. Ela está no centro e 5 positivo. Então, ela veio lá na posição de segurança de G0, X100, Z150 e posicionou a nossa broca, a ponta da broca, em X0, Z5. Então, ela está bem no centro da peça em X e 5 milímetros afastado e ligamos a refrigeração, o M8. Agora, vamos executar o ciclo. Vamos lá, G74, Z-55. Está ali, ó, Z-55. Ó, está em laranja aqui, ó, Z. O que significa o Z? Posição final. É o comprimento do furo absoluto. É quanto que vai, é o fundo da broca. É quanto que foi projetado o final desse furo. Tá bom? Em azul está o W5. O que é o W? Incremento por penetração. É quanto que eu quero tirar por vez. No caso, nós colocamos um Z de 5. Então, vai tirar 5 milímetros por vez. Ele vai começar com... Ele está em 5, ó. Ele vai começar 5, 0, descarrega no 5. Depois ele vai menos 5, descarrega no 5. Menos 10, descarrega no 5. Menos 15, descarrega no 5. Menos 20, descarrega no 5. E assim sucessivamente até chegar no comprimento final da nossa broca, que no caso é Z de menos 55. Tá bom?
e tirando 5 por vez. Podia ser 4 por vez, enfim, mas nós padronizamos nesse exercício de tirar 5 por vez. E um F de 0,15 é o avanço. Finalizando isso, desliga a água, que é o desligar a refrigeração, né? E faz o afastamento G0, X100 e Z150. Certo? Agora eu vou passar um vídeo para vocês, onde nós vamos ter um exemplo de furação, tá? Onde no vídeo vai estar mostrando o G74 e fazendo o movimento de descarga de escavaco, conhecido como o ciclo pica-pau. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha no vídeo? Bom, então vamos agora ver uma broca fazendo o ciclo pica-pau. Vocês observem lá que chegou a broca agora, ligou a refrigeração através do código M8 e começou a furar. Percebam que agora em seguida ela vai começar a fazer o cavaco, que é a fita, né? Que é ela introduzindo, fazendo o movimento de recuo. Observem que ela está fazendo o movimento do W, que é quanto que ela está penetrando para dentro da peça, e agora em seguida ela vai descarregar. Observem agora, está saindo ali o cavaco, em seguida ela vai voltar, ó, descarregou, voltou. Então agora ela vai fazer mais um incremento até chegar na medida final, a qual está determinado através do Z. E geralmente a gente usa o incremento novamente ali, ó, ela fez a descarga de cavaco. Normalmente a gente faz esse incremento de penetração para que a fita não fique muito grande, para que a ferramenta não esquente, enfim, é para haver um melhor desempenho da ferramenta e para que a broca tenha uma vida útil melhor. Certo, pessoal? Então isso aí foi um exemplo de um G74 com descarga de cavaco, tá bom? Bom, então depois de nós termos olhado o nosso vídeo, nós vamos agora fazer um exercício de fixação, tá? Nós temos aqui uma profundidade de 56, essa broca, ó. A broca vai ser do diâmetro de 17. Baseado no exercício anterior, você agora vai fazer esse exemplo aqui. Vai fazer um exercício, você vai pausar esse vídeo, vai fazer o seu exercício e depois nós retornamos para nós vermos a resolução. Certo? Então pause, faça, baseado no exemplo anterior, faça um exercício que depois nós voltamos para ver os acertos, para nós vermos qual foi, aonde estão a nossa correção, tá bom? Então, voltando para a correção, nós do exercício número 1, nós estamos, vamos lá então, nós estamos, lembrando que a broca 17, né? Está aqui, ó, broca de 17, então ficou G99, G90, G54, G20, M11, N7, T7, 07, ponto e vírgula, o nome da broca, né, para não se perdermos, né, depois de ter várias ferramentas, é interessante do lado da ferramenta você colocar qual ferramenta que é aquele número da estação, né. Depois G0, X100, Z150, M6, G96, S180, G92, S1500, M3. E agora vamos lá a posicionar a broca, ó. Observe que eu já estou tirando aqui, ó, aquela questão de cabeçalho, desenvolvimento e afastamento. A partir de agora você já sabe que primeiro vem o cabeçalho, depois vem o desenvolvimento e depois vem o afastamento. Então nós já lemos o desenvolvimento, agora vamos ver os acertos que vocês tiveram nessa parte nova aqui. Primeiramente eu tinha que posicionar a broca, G0, X0, Z5. Então a nossa broca está posicionada aqui, ó. Tá? Agora ligamos a refrigeração através do M8 e vamos acionar o ciclo. G74. Quais são os endereços? Z, W, F. Então, o Z ficou de menos 56. W de 3. Eu coloquei aqui tirando 3 milímetros por passada. Mas digamos que você colocou 5 milímetros, 2 milímetros, 1 milímetro. Enfim, fica a critério. Eu coloquei 3 milímetros por incremento. Vocês podem ter colocado 5, como no exemplo anterior. E avanço 0,15. E para desligar, aqui a água nós colocamos o código M9. Feito isso, nós afastamos com G0, X100 e Z150 com M30 para finalizar o programa.
certo? Então, aqui, vejam só os seus acertos, corrijam e para ver se tem alguma diferença. Se tem alguma diferença, dê uma olhada no exercício exemplo anterior, que está com mais explicação na execução do ciclo. Tá bom? Vamos para mais um exemplo? Vamos para mais um exercício. Exercício de número 2, aonde agora a profundidade da nossa broca é de 60 milímetros, e a broca do diâmetro de 15. Lembrando que se a broca é de diâmetro de 15, de 17, de 20, de 1 milímetro, de 1 milhão de milímetros, não interfere na execução do ciclo, tá bom? Porque sempre nós vamos furar no x0. x0 é o centro da peça, tá bom? Então agora pausa o vídeo, resolva esse exercício com o cabeçalho, o desenvolvimento, que é a execução do ciclo. O que vai no desenvolvimento? Vai o posicionamento, liga a geração, executa o ciclo com os seus endereços ZWF e depois afasta com o seu afastamento G0, X100, Z150 e M30. Tá bom? Pause o vídeo e veja os seus acertos. Voltamos então para corrigir o nosso exercício de número 2. Depois de termos o nosso cabeçalho, que já lemos 2 vezes no dia de hoje, né? Que está mudando aqui a ferramenta número 4, T404, broca, diâmetro de 15. Vamos para a parte do desenvolvimento. Ficou G0, X0, Z5, que é o nosso posicionamento da nossa broca, né? Depois ligamos a refrigeração, G74, Z-60. Da onde saiu o Z-60? Daqui, da profundidade final da nossa broca. Depois o W2, no caso aqui agora mudou. Primeiramente, lá no exemplo, o exemplo do nosso G74 foi W de 5. Depois, no exercício anterior, W de 3. Mas se você tivesse colocado W de 5, estaria certo. W de 2, enfim. Mas no caso aqui foi para vocês verem que esse valor aqui, essa medida também pode mudar. E o avanço de 0,15. E M9 para desligar a água. E depois G0, X100, C150 e M30 para finalizar o nosso programa. Certo, pessoal? Então, esses foram os nossos 2 exercícios de fixação para como nós usarmos a furação pica-pau. Bom, agora vamos então para mais um exercício de número 3, usando uma ferramenta. Depois desse exercício aqui, nós vamos estar passando para 2 ferramentas. Observem aqui que agora nós temos uma broca de diâmetro de 20 e uma profundidade de 48 milímetros da nossa broca. Tá bom? Lembrando, Z, posição final, W é o incremento, é quanto que eu vou tirar por vez, e F é o avanço. Você pode usar 3, 5, 4 de profundidade. Fica a seu critério quanto que você vai usar o W. O W é quanto que a nossa ferramenta usa para descarregar. Por exemplo, 12, descarrega. 12, descarrega, tá bom? Só o Z, que é menos 48. Pause o vídeo e faça a sua correção. Bom, então agora voltamos para o exercício de número 3, ainda usando uma ferramenta, né? Temos aqui, ó, o posicionamento inicial da nossa broca, G0, X0, Z5, M8. Depois G74, Z menos 48, que é a profundidade final da nossa broca, W de D4, W4, é quanto que nós vamos tirar por passada, né? E F 0,15. E M9, e depois nós afastamos. Tá bom? Então, esses 3 exercícios de fixação da broca simples. Agora nós vamos estar usando, trabalhando com 2 ferramentas. Observe aqui que nós temos 3 tipos de ferramenta. Nós temos 3 tipos de brocas. Nós temos uma broca de centro. Para que serve uma broca de centro? É para nós marcarmos o início, para que a broca não desvie. É apenas uma broca de centro. Você está dizendo, é para dar centro. Depois nós temos a broca T-Max. São essas brocas que não precisam usar broca de centro. Ela tem esses insertos aqui, ó. Tá? São as brocas mais robustas. E depois nós temos as brocas HSS, que são as brocas mais simples, que precisam, antes da execução delas, nós precisamos usar a broca de centro para que a broca HSS não desvie. Tá?
Tá bom? Então nós vamos agora, a partir de agora, nós vamos trabalhar com duas ferramentas. Então, primeiramente, nós vamos estar trabalhando com a broca de centro, que vai estar furando com -5, e depois nós vamos estar usando a broca HSS. Tá bom? HSS quer dizer que é a broca comum. Eu já coloquei ali, ó, entre parênteses. A nomenclatura técnica dela é broca HSS, é broca comum. E a broca de centro tem esse formato aqui. Vamos ver? Então, nós temos esse exemplo aqui, ó, de Z-40 e o diâmetro de 20. Quer dizer que nós vamos usar uma broca de 20. Vamos ver como é que ficou o exemplo? Agora nós vamos usar duas ferramentas. É importante, mudou, ó. É muito importante como é que se comporta duas ferramentas no programa. Primeiramente, você vai fazer um cabeçalho completo. Vamos ver. G99, G90, G54, G20, M11, N1, T1, 01, broca de centro. G0, X100, Z150 e M6. G96, S180, G92, S1500 e M3. Tá bom? Até agora tudo tranquilo. Agora posicionemos a nossa broca G0, X0, Z5. Estamos com a nossa broca posicionada, a broca de centro, né? Ligamos a refrigeração e chamamos o ciclo. G74, Z-5. Por que não é -40? Porque a broca de centro apenas vai marcar para quando vier a broca principal, ela consiga furar sem desviar. E W, D5 e F0.15 e afastamos a broca de centro. Observe que agora não tem mais o M30 aqui, ó, porque o M30 significa fim de programa, ele vai apenas lá no final do programa. Depois de afastar a broca de centro, nós vamos chamar a broca de diâmetro de 20, que ela está na ferramenta número 3. Então, depois de afastar a broca de centro, nós vamos chamar a broca de diâmetro de 20. N3, T3, G3, broca diâmetro de 20, G54, G0, X100, Z150, M6, G96, S180, G92, S1500 e M3. Depois vamos posicionar a broca. Posicionar a broca sempre é no X0 e Z5. G0, X0, Z5, M8, G74, Z-40, tá lá, ó, -40, W, D4. Quanto que eu quero? 4 milímetros por penetração da nossa broca. E F0.15. Feito isso, M9, G0, X100, Z150 e M30. Observaram, então, quando nós chamarmos a segunda ferramenta em diante, o nosso cabeçalho não precisa ser vindo desde o G99. Nós iniciamos direto na ferramenta. Só nós inserimos ali, ó, o G54 aqui, ó. Tá bom? Então ficou N3, T3, 03, G54 e o restante do cabeçalho e a execução do ciclo. Então, essa foi um exemplo de como que nós aplicamos duas ferramentas num programa CNC. Tá bom? Vamos ver o entendido? Vamos fazer um exercício. Aqui nós temos agora um exercício para vocês aplicar o entendimento usando duas brocas, tá? Broca de centro e broca. Vamos só dar uma pincelada no exercício, depois nós voltamos lá. Ó, observe que a gente vai usar a ferramenta 1 para broca de centro e número 3 para broca de diâmetro de 20. Certo? Então, resolvam, façam o exercício e vejam o entendido lá, ver se vocês vão acertar. Tá bom? Então, a T1 para a broca de... a T1 é a broca de centro e a T3 para a broca de diâmetro de 20. T3 é para furar até o Z-40 e a T1 é apenas a broca de centro, Z-5, tá bom? Então pause, resolva, faça o seu caderno, depois nós voltamos para a correção, tá bom? Voltamos então para a nossa correção, vamos lá? Vamos ver como é que ficou. G99, G90, G54, G20, M11, N1, T1, 01, broca de centro, G0, X100, Z150, M6, G96, S180, G92, S1500 e M3. Cabeçalho da broca de centro está pronto. Vamos agora posicionar a broca. G0, X0, Z5, M8, G74, Z-5, W de 5, F0.15. Feito isso, nós vamos agora afastar a nossa broca. Ó, faltou um M9 aqui, mas tudo bem, só coloca o M9 do lado aqui. G0, X100, Z150. Tá bom? Depois, nós vamos agora chamar a broca de diâmetro de 20. Nós já marcamos, né?
para que não houvesse desvio, agora vamos chamar a broca principal, que é a broca de diâmetro D20, que é o que vai executar o trabalho. Então ficou N3T303, broca de diâmetro D20. Toda vez que você for botar o nome de uma ferramenta ou observação, não esqueça de colocar ponto e vírgula, para que que o programa não leia o que tiver após o ponto e vírgula, tá bom? G54, G0, X100, Z150, M6, G96, S180, G92, S1500 e M3. Agora vamos furar. G0, X0, Z5 é o nosso posicionamento da nossa broca. Depois nós ligamos a refrigeração através do código M8 e agora vamos furar, né? Furar a profundidade de menos 40. Então vamos lá. Qual é o ciclo que nós vamos usar? O ciclo 74 de furação com quebra de cavaco, mais conhecido como ciclo pica-pau, tá bom? G74, Z menos 40, tá ali. O W4, que vai tirar 4 por passado, e F 0.15. M9, desliga a refrigeração, G0, X0, G0, X100, Z150 e M30. Certo, pessoal? Então essa foi a maneira que nós estamos usando duas ferramentas. Agora vocês vão fazer usando duas ferramentas também. Usando duas ferramentas, vocês vão usar esse exercício aqui, ó, exercício número 4. Vão usar a ferramenta 1 e 2 e vão colocar o entendido em exercício. Tá bom? Pause o vídeo e vão ver a resolução. Certo? Voltamos então para vermos a resolução do exercício de número 4 usando duas ferramentas. Vejam aqui o exercício, está aqui pronto para vocês verem e corrigirem os seus exercícios do caderno de vocês. Tá bom? Observem ponto a ponto, com calma. Qualquer coisa, nós estamos aqui para resolver as dúvidas lá nas aulas aos sábados, também lá no grupo do WhatsApp, nos telefones da escola. Então, façam aqui, está a resolução do exercício e vejam se está correto conforme o exercício resolvido. Bom, pessoal, então a aula de hoje foi meio diferente, já foi assunto novo, já começamos a evoluir, nós já trabalhamos com um ciclo. Então, vocês viram que através de uma linha nós conseguimos executar vários movimentos. Uma linha, ela conseguiu tirar vários movimentos. Antes de haver os ciclos, tudo era programado linha por linha. Z-5, Z5, Z-10, Z5. Olha quantas linhas você tinha que fazer até chegar no Z-55, por exemplo. Agora não precisa mais. Através desses códigos, que é o ciclo, os ciclos, você consegue resolver vários movimentos. E também hoje nós aprendemos a trabalhar com duas ferramentas. E lembrando que com o decorrer das aulas, nós vamos acrescentando mais ferramentas. Na aula de número 9, nós vamos acrescentar mais uma ferramenta. Você estará trabalhando com 3 ferramentas. Você vai trabalhar com broca de centro, broca principal e você vai estar dando acabamento no perfil da peça. Então serão 3 ferramentas. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento que fique, volte, olhe o vídeo, revejam, pause com calma. Se ainda permanecer as dúvidas, nos procure na escola, os telefones das escolas estão disponíveis. Também nós temos o telefone privado, vocês podem estar fazendo, como muitos têm feito as perguntas no privado, que nós, prontamente, sem problema nenhum, nós estamos resolvendo. E também nós temos a nossa sala de aula lá no grupo do WhatsApp. Tá bom, pessoal? Então, a aula de hoje era isso. Espero que estejam todos a contento e esperamos vocês na aula de número 9. Certo, pessoal? Era isso e até mais.